Olá, é com alegria que damos continuidade ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, fazendo uma reflexão acerca da revista de setembro de 1867, que contém poucos artigos, são apenas 3, mas nós vamos ver que a razão disso é que um dos artigos, o primeiro, chamado Caracteres da Revelação Espírita, ele é muito longo, profundo e vai nos permitir aqui inúmeras reflexões. Por isso vamos deixá-lo até para o final. Vamos citar aqui o segundo artigo, chamado Robinson Crusoe Espírita, que é a continuação de um texto de março de 67, onde lá Kardec já havia noticiado esta obra e transcrito, separado, alguns trechos da obra que guardavam afinidade com o pensamento espírita. Ali Kardec fala e traz trechos que mencionam a questão dos sonhos, muito parecido com o que a doutrina espírita propõe, a aparição espiritual, intercâmbio espiritual. E dessa vez Kardec cita, mencionando que a obra completa de Robinson Crusoe são 3 volumes, e essa terceira obra, que é intitulada Reflexões Sérias e Importantes de Robinson Crusoe, é como se o autor fizesse algumas reflexões, algumas considerações a respeito das passagens que aconteceram com Robinson Crusoe, o personagem, e dali ele extraísse reflexões sérias. Então, Kardec, da mesma forma como o primeiro artigo de março de 67, ele vai trazer nesse terceiro volume trechos que também reforçam o pensamento espírita. Para aqueles que acompanham o nosso estudo, nós já deixamos aqui registrado muitas vezes que Kardec tinha essa preocupação de trazer obras da literatura onde podia se encontrar a ideia espírita. Obras contemporâneas ao espiritismo, que muitas vezes o autor não utilizava o nome do espiritismo, mas ali demonstrava a sua simpatia, a sua crença em alguns pontos fundamentais da doutrina espírita. E é claro que isso servia para a divulgação do pensamento espírita e obras que datavam antes do surgimento da doutrina espírita, 18 de abril de 1857, mostrando que o espiritismo trazia, revelava estas leis divinas que já eram conhecidas da humanidade, mas que era necessário ampliar, se aprofundar, entender com mais amplitude esses pontos da imortalidade, intercâmbio, Deus justo e amoroso, a reencarnação, etc. A pluralidade dos mundos habitados. Então Kardec citava essas obras. E aqui ele traz alguns também fragmentos desse terceiro volume da obra Robinson Crusoe. Aqui ele cita, por exemplo, na página 359 da obra, o espírito que apareceu a Saul devia ser um bom espírito, que se chamava o anjo de um homem, como parece pelo que dizia aquela serva dos Atos dos Apóstolos. Depois, mais à frente, nessas reflexões do autor, nesse terceiro volume, a natureza dos sonhos e as provas que deles podem ser tiradas da realidade do mundo dos espíritos. Então, falando que muitas das coisas que compõem, formam o nosso sonho, tem a ver com essa vivência do espírito no mundo espiritual. Os maus espíritos exercem o seu poder, mas são infinitamente maior o de anjos e de bons espíritos, que armado de um poder superior, velam de um lugar muito mais elevado sobre a minha conduta. Então, falando desse socorro espiritual que vem por parte dos bons espíritos. Claro que não é uma obra espírita, então ela não tem que ter uma absoluta fidelidade ao pensamento espírita.
Aqui o autor vai falar das inspirações que são soprados ao ouvido, que procedem dos bons anjos, dos bons espíritos, a bondade divina, que realmente nos permite esse socorro espiritual que vem pelas inspirações, por sonhos. Então, ele vai citando a obra aqui. E no final, Kardec faz uma observação interessante, dizendo: há quase um século que Daniel Defoe, autor de Robinson, escrevia estas coisas. Depois ele veio dar uma segunda comunicação. Então, o autor, Daniel Defoe, aparece ali em espírito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e após a leitura desses fragmentos que são citados na revista, ele explicou suas crenças sobre este ponto, dizendo que pertencia a uma seita de teósofos, seita que com efeito professava estes mesmos princípios. Então, alguns pontos afins entre o espiritismo que viria depois e os teósofos, que o autor aqui era parte. E aí Kardec diz: por que então esta doutrina não tomou uma extensão que hoje tem? E há várias razões. Kardec fala: os teósofos mantinham suas doutrinas quase secretas. A opinião das massas não estava madura para assimilar. A providência divina não tinha julgado que já fosse tempo para tornar gerais as manifestações dos espíritos. Então Kardec faz esse comentário. Curioso aqui saber, né, que o autor da obra, Robinson, havia se comunicado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Depois temos notícia bibliográfica, quando Kardec traz uma obra também de apoio à doutrina espírita, e aqui ele vai trazer uma obra conhecida de alguns espíritas, porque é de um autor também conhecido, Camille Flammarion, Deus na Natureza. Kardec fala aqui que ele já havia mencionado o livro sobre os mundos habitados, né, sobre a habitabilidade dos mundos, e agora Camille iria trazer esta ideia de Deus na natureza, e Kardec fala: é a pedra angular da doutrina, é o edifício social, porque tudo parte da existência de Deus. E ele diz: é um erro que o Sr. Flammarion cuida de refutar, demonstrando que se os sábios não viram Deus em suas pesquisas, foi porque não o quiseram ver. Todos os sábios, aliás, estão longe de ser ateus, mas muitas vezes se confunde o ceticismo relativo aos dogmas particulares de tal ou qual culto com o ateísmo. Então, Kardec enaltece esta obra de Camille Flammarion, né, e usando argumentos científicos, inclusive usando a linguagem dos cientistas, para demonstrar a realidade de Deus, que basta ter este olhar para a natureza, à nossa volta, para nós mesmos, porque somos obras da natureza divina, para enxergar a presença desse Pai, Criador de tudo e de todos, e que a tudo provê. E aí Kardec fala: reconciliar a ciência com as ideias espiritualistas é aplainar as vias de sua aliança com o espiritismo. O autor fala em nome da ciência pura. Seu livro é um desses que tem um lugar marcado nas bibliotecas espíritas, porque é uma monografia de uma das partes constituintes da doutrina. Então, Kardec elogia. Era muito importante, e o espiritismo tem esse papel de apoio às ciências, né? Fomenta pela fé racional esta aliança com a ciência, conforme temos em O Evangelho segundo o Espiritismo, essa ideia muito bem desenvolvida. E hoje, na atualidade, já de algumas décadas, podemos encontrar ainda o pensamento iluminado de Camille através do benfeitor espiritual Camilo, que é o mesmo espírito. Camille agora abrasileirou o nome, Camilo, e é o guia espiritual do nosso querido orador e escritor espírita José Raul Teixeira, e tem ali muitas obras psicografadas por Camilo, onde podemos dar continuidade e acompanhar o pensamento desse espírito que, sem dúvida alguma, tem colaborado muito para a expansão do pensamento espírita na humanidade. Agora, o primeiro artigo, conforme dissemos, é longo. Aqui na revista ele tem 55 itens.
Claro que nós vamos aqui fazer apenas uma síntese, mas o que eu gostaria de destacar primeiro? Este Caracteres da Revelação Espírita, para quem é estudioso da doutrina, vai lembrar que este texto da revista saiu primeiro na revista, porque muitas vezes a revista era utilizada como laboratório das ideias, dos textos, integral ou parcialmente, que seriam e foram utilizados nas chamadas obras fundamentais, as 5 obras da codificação. Então, este é mais um exemplo. A obra Gênese, a última obra da codificação, é a que mais foi trabalhada na Revista Espírita, por ter sido a última. Ela foi lançada em 1868. Então, este texto, e inclusive o título, Caracteres da Revelação Espírita, e o texto aqui, ele foi aproveitado e compõe o primeiro capítulo da primeira parte da obra, a Gênese. Então, é o capítulo inaugural da obra. E é um texto belíssimo. E aqui uma observação. Aqui na revista são 55 itens. Quando nós vamos na obra Gênese, vamos encontrar lá 62 itens. Então lá está mais extenso, né? E é importante dizer que aqui na revista, os itens 2 a 12, que são os mesmos da obra Gênese, também Kardec já havia publicado na revista anteriormente. É o título da Revelação, da revista de abril de 1866. Então, às vezes, Kardec fazia, digamos assim, esta fragmentação. Ele pegava um pedaço de um texto, um pedaço de outro texto, às vezes, e formava um texto novo, acrescendo coisas novas. Então, esse texto, Caracteres da Revelação Espírita, inclusive o mais completo da obra Gênese, o item 2 a 12, que também está na revista aqui de setembro, é este artigo da Revelação, de abril de 66, e o final da obra Gênese, né, do capítulo Caracteres da Revelação Espírita, o item 56 a 62, que não tem aqui na revista, de 67, mês de setembro, também é um pedaço do artigo de abril de 66. Então, quando a gente pega o artigo de abril de 66 da Revelação e este aqui que vamos ver agora, de setembro de 67, aí sim nós vamos ter o texto completo que está no capítulo inaugural da obra Gênese. E esta abordagem de Kardec ficou tão importante, tão valiosa, que vemos em fevereiro de 68 na revista que ele acabou formando com este capítulo uma brochura especial, Caracteres da Revelação Espírita. Porque aqui, como diz Kardec, logo no item 1, neste item 1 aqui, nós vamos até ler alguns pontos, é o que Kardec pretende demonstrar com esse texto. Ele diz assim: podemos considerar o Espiritismo uma revelação? A doutrina espírita é uma revelação no sentido litúrgico, isto é, em todos os pontos, produto de um ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Traz aos homens a verdade acabada? Qual pode ser a autoridade do ensino dos espíritos? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Necessitam o homem de uma revelação e não pode achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto lhe é necessário para se conduzir, progredir? Então estas são as ideias, os pontos centrais que Kardec vai desenvolver aqui na revista. Setembro são 55 itens, na obra Gênese mais completa, 62 itens. Por isso recomendamos que busquem também a leitura e o estudo desse capítulo inaugural da 5ª obra da codificação. Dentro da pedagogia de Kardec, o texto aqui praticamente vai estar dividido em 4 pontos. Vai estar dividido em o que significa revelação, quais são as características da revelação, como elas chegam até aos encarnados e se a doutrina espírita se enquadra como sendo uma revelação e o que ela trouxe de revelação para a humanidade. Então é um texto que praticamente nos permite entender a importância da doutrina espírita para a humanidade e revisitar muitos dos seus pontos, das suas ideias,
de quanto ela dilatou o nosso pensamento, a nossa percepção para entendermos a nós mesmos e a vida. Então, Kardec começa falando o que significa, né, revelação. E ele revelar, do latim velum, significa tirar o véu, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta. Então, Kardec diz que muitas das ciências do mundo cumprem com esse papel, né, de tirar o véu, de descobrir coisas novas. Por exemplo, a astronomia, ele cita aqui a geologia, a química, a fisiologia, que foram fazendo estas revelações dentro da área do pensamento humano, das leis materiais que regem a vida. E uma das características essenciais de uma revelação, além de trazer uma coisa nova, a revelação, né, ou ampliar um conhecimento em torno de uma coisa nova, é importante que seja verdade. E aqui nós estamos falando desta verdade relativa do meio humano, instável, né, que ora uma coisa é certa, ora uma coisa é errada, que é produto do pensamento imperfeito da criatura humana. Mas revelação no sentido divino, no sentido absoluto, de algo que vem e sempre será verdade. Ele nunca será desmentido, nunca será corrigido. Porque Kardec disse, se uma coisa for falsa, não é um fato e, por consequência, não há revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos não é revelação. Se for atribuída a Deus, e desde que Deus nem pode mentir nem enganar-se, não pode emanar dele. Há que a considerar como produto de uma opinião pessoal. E, de fato, ao longo da história humana, houve muitas opiniões pessoais. E muitas pessoas, pelo cargo religioso que exerciam, de liderança, atribuíam a autoria de sua palavra, do seu pensamento, ao divino, para ter mais credibilidade, autoridade, e muitas vezes alguns desses pensamentos e ideias atribuídos ao divino, que vinham através de homens, foram corrigidas ao longo do tempo. Né? E isso basta a gente olhar para a história. Até hoje, muitas dessas ideias que ganharam esta roupagem divina estão sendo contraditadas pela ciência. Então, algumas religiões insistem nesse ponto de vista porque atribuem a essa informação ou essas informações um caráter divino, e a ciência, que pesquisa e avança no entendimento da vida material, nos mostra que não é assim. Por exemplo, os 6 dias da criação, que a geologia muito bem estudou, a questão do dilúvio de Noé, que teria a partir dali inundado praticamente toda a Terra ali foi repovoada. Então hoje, através da ciência, sabemos que não é assim. A origem da Terra, começando ali com o primeiro casal, Adão e Eva, hoje sabemos do Big Bang, 14, 15 bilhões de anos, a Terra tem 4,6, 7 bilhões de anos, enfim. Então, muito importante esta observação que Kardec faz. E aí ele dá um exemplo, o que é um professor senão um revelador diante dos alunos? Porque os alunos não têm o conhecimento por si, necessita do professor para revelar-lhes esta nova informação. Então, aí Kardec vai falar um pouco dos gênios, que são, à luz da doutrina espírita, estas almas mais elevadas, que angariaram esse conhecimento em vidas passadas e muitas vezes renascem com essa missão de fazer ou trazer novos conhecimentos, novas ideias, colaborando para o progresso da criatura humana e da humanidade. E nós vamos ver também, diz ele aqui, que nós não podemos descartar que o homem por si só poderia progredir sem esta ajuda de almas mais elevadas, sejam reencarnando, seja permanecendo no mundo espiritual, inspirando as descobertas, as conquistas, o acesso a essas revelações. Mas como Kardec fala aqui, e isto é muito intuitivo,
seria um progresso de fato muito lento. E fala que essas verdades podem ter cunho científico, das leis materiais que regem a vida, como ele citou aqui, da química, da geologia, e as verdades morais. E coube a fé religiosa, as religiões, cuidar destas coisas espirituais. E esse conhecimento, muitas vezes, vem através tudo emana da divindade, tudo acontece com a permissão de Deus e chega até a criatura humana através dessas almas missionárias, que muitas vezes no campo religioso, diz aqui Kardec, foi chamado de profeta ou Messias. Sabemos que os profetas foram médiuns, e aí nós podemos incluir os médiuns, usando a nomenclatura espírita, que também muitas vezes tem essa missão de ampliar conhecimentos, como por exemplo Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul, Ivone do Amaral Pereira, que vinham com essa missão. E é interessante que às vezes aqui podem acontecer, coexistir as duas coisas. Às vezes o espírito que reencarna já é um espírito detentor de muito conhecimento, ele próprio já tem condições de crescer em termos de conhecimento para a humanidade, e junto com isso ele é médium. E espíritos também se valem dele, espíritos superiores, para também, pela via da mediunidade, a crescer, trazer mais conhecimento. É o que vimos com Chico. Chico tinha a sua conquista, a sua bagagem pessoal, espiritual, intelecto-moral. Mas, junto com isso, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros espíritos trouxeram revelações também a partir dele. O Divaldo é um espírito detentor de conhecimento, de experiência, certamente já lidou com a mediunidade em outras vidas, mas vem Joana de Ângeles, Filomeno de Miranda e outros espíritos também, através dele, Viana de Carvalho, a crescer conhecimento. Então, dentro dessa visão espírita, nós vamos entendendo isso. Então, e aí Kardec, aqui ele aborda uma questão bem interessante, que ele fala assim, ele joga a pergunta, né? Deus poderia fazer uma revelação direta aos homens, sem intermediários, sem se utilizar dos espíritos superiores? Aí Kardec vai deixar a coisa assim, ó. A questão não é radicalmente impossível. Não ousaríamos nem afirmar, nem negar. Mas sabemos que espíritos mais evoluídos, né, que se aproximam de Deus pela perfeição, penetram o seu pensamento e o podem revelar, que é o que comumente acaba acontecendo. E essas instruções, vinda dos espíritos, podem ser dadas através de uma inspiração pura e simples, pela palavra, pela psicofonia, pela vidência, pelas aparições, em sonho, em vigília, como Kardec aqui, como muitos casos que nós encontramos na Bíblia. Então ele diz assim, pois rigorosamente exato dizer que a maioria dos reveladores são médiuns inspirados, auditivos ou videntes, de onde não se segue que todos os médiuns sejam reveladores, e muito menos, e ainda menos intermediários da divindade ou de seus mensageiros. O fato de ser médium, conforme já vimos várias vezes, não dá ao médium esta garantia de revelador, de fidelidade, de verdade. Por isso João, Kardec cita aqui, João Evangelista, diz, não a creais em todos os espíritos, mas provai, vede antes se eles são de Deus. E Allan Kardec, através do estudo da mediunidade, pôde muito bem estabelecer os critérios de avaliação das comunicações espirituais. O bom senso, né, a razão, fidelidade às bases da doutrina, que veremos a terceira revelação, e a universalidade dos ensinos, né? Então, as características. E Kardec vai citar as duas revelações anteriores, né, ao Decálogo, né, através do Moisés, os 10 mandamentos que veio através do legislador do povo hebreu, Moisés, que representa para nós a justiça, o que não fazer, são 7 nãos ali no Decálogo.
Kardec vai citar aqui também o Cristo, né, como sendo a segunda revelação, veio nos ensinar o que fazer, a lei de amor, né. Tudo isso diz respeito e tem um encadeamento pedagógico. Primeiro a gente tem que entender o que não fazer, que não devemos fazer o mal ao outrem, porque senão nos complicamos. A lei de causa e efeito incide sobre nós. E a partir do momento que entendemos que o mal realmente nos complica a evolução, nós vamos passar daí a entender a importância agora de não apenas não fazer o mal, mas de agir no bem, estender a mão, socorrer e ser solidário. Então Jesus veio nos ensinar isso. E sabemos, já antecipando, colocando as 3 revelações em jogo, sabemos que Jesus é a maior dela. Inclusive Emmanuel, na obra O Consolador, fala disso, quando cuida ali das 3 revelações, né, diz que a primeira e a terceira orbitam em torno de Jesus, tanto que o Espiritismo se apresenta como o Consolador prometido. E ele vai, inclusive, até para não ficarmos repetitivos, ele vai falar que Moisés, naquela época, muito primitivos, na infância espiritual, a revelação que veio por Moisés era uma revelação quase que imposta, ele diz despótica, que ele usava da sua autoridade de legislador para impor ao povo hebreu. A de Jesus já veio numa outra época, aproximadamente 18, 17 séculos após, já estávamos um pouco mais maduros. Ele fala que os ensinos de Jesus, a revelação do Cristo, já era conselheira, não impunha, convidava através do livre-arbítrio para que a pessoa refletisse e pudesse discernir e optar pelo caminho do bem. Então Jesus nunca impôs, exigiu, Jesus convidava. E aí Kardec já começa a nos falar um pouco da revelação espírita, porque chegou um momento, ele vai falar aqui no texto, em que a humanidade atingiu essa maturidade intelectual. Sabemos que todo um caminho veio sendo preparado. Nunca os espíritos que cuidam dos destinos da Terra estavam indiferentes, inativos. Sabemos que na história da humanidade é todo um caminho, os pais após Jesus, os pais da igreja, São Francisco de Assis, que bem em síntese, é claro, nosso querido Divaldo tem uma palestra maravilhosa onde ele vai falando desses acontecimentos históricos, previamente preparados pela espiritualidade, a vinda de Francisco, depois Ian Russo, o próprio Kardec, viria a ser Kardec depois, o iluminismo, depois nós teríamos o positivismo, o magnetismo, tudo preparando o campo para a chegada da doutrina espírita. O que também pode ser observado, esta história espiritual da humanidade, toda esta ação dos espíritos preparando a vinda da terceira revelação, também pela obra A Caminho da Luz, de Chico Xavier, onde Emmanuel também faz uma abordagem buscando essas informações nos bastidores do mundo espiritual. Então o Espiritismo veio, como diz Kardec aqui, nos mostrando a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Esse conhecimento não é novo, sem dúvida, mas até os nossos dias tinha ficado, de certo modo, no estado de letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. Portanto, coube à doutrina trazer esta compreensão e dar este alcance, e de fazer jorrar a luz que devia iluminar a estrada do futuro. Então houve um momento. É a questão 627 de O Livro dos Espíritos. Qual a utilidade do Espiritismo? Já que tínhamos as lições de Jesus, a segunda revelação, a maior de todas, o governador espiritual da Terra encarna-se em missão. Porque Jesus muitas vezes falou de alegorias, em parábolas, porque não podia dizer tudo. E dizem lá os Espíritos, chegou um momento em que ninguém mais podia pretextar ignorância. A verdade tinha que ser clara, objetiva. Então vem naturalmente a doutrina espírita, que Jesus já havia prometido, a vinda do Consolador, rogaria ao Pai para lembrar o que ele disse, trazer coisas novas, ampliar o conteúdo e ficar conosco até o final dos tempos. Então,
ali Jesus deixou essas características do que viria a ser o Consolador, a terceira revelação, e naturalmente identificamos aí a doutrina espírita, que é poética ou simbolicamente nós poderíamos dizer a volta do Cristo, né? O cristianismo redivivo. E a doutrina espírita, portanto, tem essa característica de revelação divina e revelação científica. Divina porque tudo emana de Deus e, como diz aqui Kardec, isto foi algo planejado, um desígnio divino, através desses emissários do bem, diz aqui, espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre coisas que este ignoravam e que não poderiam aprender por si mesmo, de forma então que tem este caráter divino e também de caráter científico, porque usou o método científico da época de observação dos fatos que se repetiam e a partir da repetição dos fatos a dedução de consequências, de conceitos, de informações. Daí essa característica do positivismo, porque não poderíamos trabalhar com uma mera hipótese, um palpite, analisar um único fato e deduzir consequências. Foram os fenômenos espirituais massivos repetindo-se nos quatro cantos do mundo, as manifestações espirituais, as mesas girantes, os espíritos se comunicando. Então isso repetiu-se à exaustão e a partir desta repetição de fatos, deduzindo-se as consequências, atendendo, portanto, a este critério ou a esta característica científica. De forma que Allan Kardec vai nos apresentando aqui, falando o quanto a doutrina espírita vai, portanto, sendo esta terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Diz ele num dado momento, o Espiritismo nem descobriu, nem inventou alguns princípios, mas foi o primeiro a demonstrá-lo por provas irrecusáveis, através desses fenômenos espirituais. Estudou-o, analisou-o e tornou evidente a sua ação. Ao elemento material veio juntar o elemento espiritual. Portanto, esses elementos agora são duas forças vivas da natureza. Então aqui Kardec fala desta importância, e a doutrina espírita cuidando com muita clareza dessa comunicação com os seres do mundo espiritual, que isso por si só já teria um profundo impacto na conduta e no pensamento humano, que já iria imprimir mudanças nos costumes, no caráter e nos hábitos. Então ele afirma o Espiritismo é considerado como a terceira grande revelação. E aí ele vai novamente aqui falar de Moisés, Também a gente sabe que o judaísmo nos trouxe a crença num Deus único, trouxe os 10 mandamentos lá no Sinai, fala de Jesus e fala, portanto, que também é um ponto fundamental. Moisés trouxe o Deus único, mas ainda era um Deus que se vingava, um Deus que privilegiava, e Jesus veio nos apresentar este Deus realmente amoroso, justo, não mais o Deus terrível, diz Kardec, ciumento e vingativo de Moisés, o Deus cruel e impiedoso que rega a terra com o sangue humano, mas este Deus clemente, soberanamente bom e justo, cheio de mansuetude e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Então veja só, que beleza, Porque Deus é a base, também é a base da terceira revelação, o Livro dos Espíritos. Começa justamente com essa temática, nos apresentando esse Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, onde ali estudamos os atributos de Deus e tudo que não é obra do homem só pode ser obra de Deus. E Kardec diz, por isso Deus é o centro de todas as crenças religiosas. Aí junto com isso, esta informação da divindade,
trouxe a imortalidade da alma, o da vida futura, fazendo-nos encarar a vida presente sob uma outra luz, o que já deveria reagir e impactar os nossos costumes e as relações sociais. Claro que a gente sabe da vida futura que nos aguarda, que vamos colher o bem e o mal que fazemos, a importância de educar os sentimentos, de amar, de ajudar, de praticar o bem. Claro que isso já vai impactando os costumes e as nossas relações sociais, já menos egoístas, menos interesseiras, e passamos a ser aquele que, tendo consciência, quer somar, quer ser útil, quer ser proativo no bem. Joana de Ângeles diz que o cristão é sempre ativo na sociedade em que se movimenta, ativo nesse sentido, sempre procurando melhorar, somar, apaziguar, socorrer. Então, justamente isso, né? Então aqui Kardec começa agora a desenvolver alguns pontos que a doutrina espírita nos traz. Porque antes da doutrina, a ideia da vida futura ela era muito vaga, e coube ao Espiritismo nos revelar com mais detalhes e com esta certeza, não mais uma probabilidade, esta vida, este mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço, né? Como? Através da narrativa dos próprios espíritos que vieram realmente nos contar. Então aqui Kardec já começa a trazer estes pontos, né? Define os laços que unem a alma e o corpo, ergue o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Olha que bonito. Para o Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, porque aí sofre temporariamente e por toda parte vê a justiça de Deus. Olha só. Agora Kardec começa a descrever estes pontos da doutrina, as ideias da doutrina, e o quanto a nossa vida vai ganhando sentido. Entender que viemos do mundo espiritual, do mundo normal, primitivo não no sentido de atrasado, mas de origem, né? É o nosso verdadeiro habitat. Para lá voltaremos. Estamos na Terra para o nosso progresso intelecto-moral, desabrochando estes valores divinos que temos dentro de nós. Sofremos temporariamente, porque nenhum sofrimento é eterno, ninguém fica eternamente no mal. Sofremos ainda pelas nossas imperfeições, pelas escolhas equivocadas, então surgem as provas e as expiações, mas sempre tendo como causa a nossa imperfeição, as nossas ações infelizes. Portanto, Deus é justo. E somente a reencarnação para nós podermos entender esta justiça divina. Ele diz aqui, a alma sabe que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências sucessivas, até que tenha atingido a perfeição que pode aproximá-la de Deus, né? Então, esta perfeição relativa, porque perfeição absoluta é só Deus. Os espíritos, já vimos aqui uma mensagem até do espírito Mock, que o progresso é uma estrada infinita, porque Deus é absoluto, sempre há uma distância evolutiva entre nós e Deus. Mas chega uma hora do processo evolutivo que já não é mais vir para um corpo denso, pesado, que impõe o esquecimento do passado, né, etc. E lá para os mundos felizes e tal, nem se usa, né, não podemos nem falar de reencarnação. Pode ser que surja uma outra nomenclatura, uma outra, certamente há, mas quando atingimos esses estados de pureza, né, principalmente nos mundos celestes, onde voltamos aos mundos inferiores como missão, mas não mais como necessidade de evolução, embora nos mundos celestes ainda haja questões a serem desenvolvidas que nós sequer no nosso estágio temos condições de cogitar. Fala aqui da justiça de Deus porque todas as almas, diz Kardec, têm o mesmo ponto de partida, criadas simples e ignorantes, e que Deus está sempre criando. O Pai trabalha e eu também trabalho, disse Jesus. Então todos atingiremos o mesmo objetivo. Alguns pegarão um caminho mais longo, mais espinhoso, por algumas escolhas infelizes ao longo desse trajeto.
Outros fazem uma trajetória mais ascensional, conforme o Livro dos Espíritos cuida, inclusive cita Jesus como sendo um desses espíritos. Mas o importante e o que exprime essa justiça de Deus é que todos foram criados iguais e vamos atingir a mesma meta, a mesma linha de chegada, que é a pureza espiritual. Não há criaturas deserdadas, nenhumas mais favorecidas do que outras. Não há espíritos perpetuamente maus, como também Deus não cria anjos ou espíritos puros, porque esses espíritos assim são através da evolução, através da reencarnação. Às vezes são mais antigos do que nós, têm mais experiência. Jesus, quando começou a cuidar da Terra, 4,6 bilhões de anos atrás, já era um espírito puro. Está na obra Caminho da Luz. Ele já fazia parte da comunidade de espíritos puros que cuidavam do nosso sistema solar. Nós ainda, talvez, nem tivéssemos sido ainda criados por Deus, princípios espirituais. Jesus ainda ia cuidar deste mundo. Logo depois do mundo começar a se formar, que viriam as mônadas celestes, né? Etc., os princípios espirituais em seus estados rudimentares. Então, veja só. Então, Jesus é um espírito muito mais antigo do que nós. Então, não foi criado assim. É o nosso irmão mais velho. Então, existem esses espíritos que são nossos irmãos mais velhos. Então, aqui nós vamos entendendo, porque, de fato, nós podemos dizer que é um dos pontos centrais da doutrina espírita e que muitas criaturas humanas buscam, é justamente entender, enxergar a justiça divina. E o Espiritismo nos propicia isto. O futuro não é mais uma vaga esperança, é um fato, uma certeza matemática. Então a morte nada tem mais de apavorante, porque nada mais é do que uma libertação. E que há uma solidariedade entre os vivos e os mortos. Olha que bonito. Então, como diz o Divaldo, né, o Espiritismo matou a morte. Então, para nós já não é mais um palpite. Será que é? Acho que a vida continua. Não, a vida continua. E nós vamos voltar ao nosso mundo espiritual de acordo com as conquistas intelecto-morais que tenhamos feito. Então não há em nenhum momento nós vamos encontrar espaço para qualquer tipo de privilégio. E passamos agora a não temer a morte. Aliás, na obra O Céu e o Inferno, onde Kardec cuida muito desse tema, céu e inferno não são locais geográficos, mas estados da alma, etc. E ele tem um item lá que ele chama "Por que os espíritas não devem temer a morte?" E muitos ainda temem. Né? E como nós temos que lidar com o luto quando um ente querido, um amigo, volta ao mundo espiritual. Saudade, o choro, as lágrimas, sem revolta. Claro que isso é possível, mas nós vamos entendendo e não permitindo que o luto nos destrua. Não façamos a partir do luto uma depressão crônica que compromete muitas vezes grande parte, se não todo o resto da nossa existência, que nos torna amargos, pessimistas, revoltados contra Deus, entendendo, como diz aqui, que a morte é inevitável. Né? Felicidade e infelicidade na vida espiritual são inerentes aos graus de perfeição e de imperfeição. Cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas falhas. Então aqui nós já vamos entendendo o que é felicidade e infelicidade dentro desse conceito moral. Quanto mais virtudes, mais felizes. Mais defeitos, mais infelizes. Então a gente já vai tirando um pouco este conceito materialista que nós vamos dando para a palavra felicidade, que é ter, amealhar, destaque, prazer. Não. Realmente nós temos que nos preocupar em ser. Por isso o sentido da vida, que o corpo fica, mas nós, espíritos, nos libertamos e levamos essas conquistas, estas felicidades para o mundo espiritual, que nós já vamos angariando aqui. E lá também se progride. Lá também nós vamos construindo a nossa felicidade. E se ainda somos infelizes, porque imperfeitos, é um estado transitório, né, conforme nós
vimos, o que é até um alento para muitos familiares, porque existem os familiares mais engajados, mais espiritualizados, e aqueles que não querem se espiritualizar, querem continuar com comportamentos ainda muito infelizes, muito mundanos e materialistas, egóicos, mas sabemos que é um estado transitório. A gente semeia, acolhe, ama, sabendo que antes de tudo são filhos de Deus e que trazem o potencial divino e que cedo ou tarde este potencial vai desabrochar. Aí Kardec vai dedicar aqui alguns itens para a reencarnação, né? E ele fala aqui bonito, né, das aparentes anomalias que apresenta a vida humana. O homem, pela reencarnação, as entende, as diferenças de posição social, mortes prematuras, a desigualdade das aptidões e intelectos morais, pela ancianidade do espírito que viveu mais ou menos. Então veja que com a reencarnação nós vamos entendendo tudo isso. Essas experiências que os espíritos precisam vivenciar aqui na Terra. E aqui é tão bonito para quem diz que Kardec era racista, né? O que é um absurdo, já comentamos aqui. Na revista nós vemos textos de muita coragem de Kardec, né? E ele diz assim: com a reencarnação caem os preconceitos de raça e de casta, pois o mesmo espírito pode nascer rico ou pobre, senhor proletário, chefe subordinado, livre escravo, homem ou mulher. Então a reencarnação nos induz a uma fraternidade universal. Todos somos filhos de Deus, irmãos, e experienciamos aquilo que é necessário para as nossas necessidades evolutivas. Ora pobre, ora rico, ora com saúde, sem saúde, no gênero masculino, feminino, né, etc. São as experiências que o espírito vai se permitindo. Então, de forma que Kardec vai desenvolvendo, então aqui praticamente uma síntese das ideias espíritas. Mais uma vez Kardec toca na certeza da vida futura, o que nos impõe deveria nos impor este esforço diário para a nossa melhoria moral, para a educação dos sentimentos. O Espiritismo estuda as propriedades dos fluidos espirituais, o perispírito, diz aqui Kardec, que Paulo havia chamado de corpo espiritual, que nos explicam uma imensidão de fenômenos, as aparições, transfigurações, visão à distância, as obsessões, portanto, são leis naturais, né, que nós desconhecíamos. E aqui bonito, longe de destruir, ele apoia, né? Ele busca o Evangelho como sustentação moral, a moral cristã, e nos apresenta este Cristo como modelo e guia. O Cristo nos parece maior, porque não é mais um simples filósofo, é um Messias divino. Bonito, né? Bonito. Inclusive Kardec tem uma nota aqui, onde neste momento do texto da revista, setembro de 67, e ele não faz assim nenhuma incursão maior nessa questão da superioridade da natureza de Jesus. Ele diz que isso é uma questão dogmática, porque alguns entendem que para algumas religiões Jesus é a encarnação de Deus, etc., a Trindade Universal, e ele nem entra muito nessa linha, mas depois na Gênesis, no capítulo 15, ele vai começar o capítulo justamente nos apresentando a superioridade da natureza de Jesus. Texto curto, mas belíssimo talvez, uma das melhores explicações à luz da doutrina para nós entendermos o Cristo, este Messias divino. E aí Kardec vai falar, é claro, do poder moralizador do Espiritismo, as consequências morais da terceira revelação, né, que nos dá força moral, coragem, nos consola diante das aflições, nos dá uma confiança no futuro, a segurança de rever os entes que já partiram, e até a última hora da vida sabe que nada fica perdido, que todo o progresso feito em intelecto moral é patrimônio do Espírito. Então veja o Espiritismo dando vida à terceira idade. Não importa a idade, 70, 80, 90, os últimos dias de vida na Terra, o último dia, os últimos minutos, é aprendizado e tem valor para o espírito em progresso, né? Consola
os aflitos, é uma doutrina que muito bem consola os aflitos e apaga de nós aquele conceito de chamas do inferno, sofrimento eterno, beatitude e contemplação eterna. A lei do trabalho é uma lei da vida. E aí ele vai falar aqui algo interessante, né? Que a primeira e a segunda revelação vieram através de individualidades, de pessoas, Moisés e Jesus. Mas o Espiritismo não, ela é coletiva, é produto dos ensinos dos espíritos superiores sob a tutela do Cristo, o Espírito de verdade, o governador espiritual da Terra. Coletiva por quê? Para que pudesse se propagar com rapidez. Por isso, naquela época, os fenômenos espirituais, conforme dissemos, os 4 cantos do mundo, despertando a curiosidade, o interesse, a fim de que os indivíduos se sentissem, ao menos por curiosidade, buscar entender os fenômenos e buscar o conhecimento da doutrina espírita. E Kardec vai falar que se viesse por uma pessoa, quão difícil seria no século XIX que este pensamento, que esta ideia se disseminasse. Então ele fala e reafirma que a terceira revelação veio numa época de emancipação e de maturidade intelectual, em que a inteligência desenvolvida não se pode resolver a um papel passivo, em que o homem nada aceita cegamente, mas quer ver aonde o conduzem. Portanto, a fé racional. Na época de Moisés éramos crianças, queríamos pessoas que nos conduzissem, que pensassem por nós. Muitas almas até hoje mantêm essa característica. A doutrina espírita não. Ela vem e não vem em nenhum momento substituir o pensamento, o exercício da inteligência da criatura humana. Ao contrário, fomenta isso. Pensa, questiona, reflita. É a fé racional. Até, como diz Kardec, pela maturidade que a criatura humana já havia encontrado. E ele fala aqui que também nem tudo está revelado. A gente sabe que a doutrina não está fechada. Já vimos, trouxe a base do edifício da terceira revelação, o alicerce. Muitas coisas poderiam e podem ainda ser integradas ao pensamento espírita, mas bom senso, fidelidade às bases e a universalidade dos ensinos. Nós não podemos, a pretexto de o espiritismo estar aberto, permitir que tudo seja nele inserido, trazer modismos para a casa espíritas, práticas não espíritas, práticas estranhas que merecem o nosso respeito, mas que não são práticas espíritas. Então é importante, Kardec, vários textos aqui na revista, inclusive que nós já citamos. E por fim, Kardec encerra aqui na revista, o item 55, que um último caráter da revelação espírita é ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Porque, como disse, não está fechada, está aberta e não tem dogmas no sentido religioso, Tem pontos fundamentais, premissas, mas não dogma no sentido de que é algo que tem que ser aceito, imposto e não se pode questionar ou discutir. Mas está aberto para o progresso da ciência, porque se um dia a ciência, através de novas descobertas, demonstrar que estamos em erro num ponto, diz Kardec, modificar-se-á este ponto. Se uma nova verdade se revelar, aceitá-lo-á. Então veja só, este caráter progressista, por isso que muitas pessoas vêm à casa espírita, porque algumas religiões têm permanecido em choque com o bom senso e com as descobertas da ciência. E nesta época, século XXI, de mais maturidade intelectual, ainda infelizmente carentes do ponto de vista moral, daí a transição planetária, mas muitos já não aceitam respostas vagas, imprecisas, é um mistério, não nos cabe questionar, e muitos vêm justamente na doutrina, buscar a doutrina espírita por conta de todas essas características que Kardec aqui nos expôs. Mas a fé racional também é um ponto muito importante
este caráter progressista, este caráter de estar aberto, que se um dia a ciência apontar um erro, corrige-se. Até hoje a ciência não apontou nenhum erro. Há cientistas que isoladamente ou em pequenos grupos, inclusive, estudam esses pontos da doutrina, imortalidade, intercâmbio, reencarnação, e acabam trazendo pensamentos que vêm ao encontro, em sintonia com esses preceitos da doutrina espírita. Portanto, quando a gente lê um texto belíssimo como este, a gente se sente profundamente gratificado por conhecer a doutrina espírita, por estar nas suas fileiras nestes tempos tão difíceis e desafiadores que ainda vivemos, porque podemos entender tudo isso, entender a transição, entender a providência divina, o socorro espiritual, o que nos cabe fazer, não nos revoltar, não ser pessimista, muito pelo contrário, sermos esperançosos, otimistas, contagiados pela doutrina espírita. Nós temos esta alegria de viver e de servir. E lembro mesmo de uma comunicação que nós aqui citamos, que, se não me falha a memória, de Lamennais, onde ele fala que o Espiritismo é uma fonte de juventa, ou seja, a gente conhece o seu conteúdo e ele nos dá vigor, jovialidade, nos dá vontade de viver, vontade de a cada dia olhar como uma valiosa oportunidade de crescer, de servir, de ajudar. Estamos gravando esse programa em março de 2022, porque muitos assistiram oportunamente. Aí o Divaldo, nosso grande espírita, escritor, orador, na iminência de completar 96 anos de idade, acabou de chegar, participou da conferência na Flórida, esteve na ONU, esteve fazendo o seminário em Boston, e chega em Salvador, e ainda hoje, neste exato momento, talvez esteja um pouquinho antes, estava falando em Salvador, esta jovialidade, esta fonte de juventa, aqui em Divaldo, em Chico, em Ivone, em grandes expoentes da doutrina espírita que nos inspira. Então, da nossa parte, é só agradecer e fazer bom uso dessas abençoadas lições da doutrina, que é o cristianismo redivivo, a fim de que possamos realmente progredir intelectualmente, educar os nossos sentimentos, servir incansavelmente, para que quando voltemos ao mundo espiritual, a esta vida futura que hoje nós entendemos, compreendemos, sabemos, possamos voltar com a consciência tranquila de quem estava se esforçando para fazer o melhor, em nome do bem, em nome da ética, em nome da paz.